Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa segunda live de revisão, ok? Continuando, nós fizemos aí na última live, último exercício, exercício 12, página 24. Podem estudar que ele também vai fazer parte da prova de vocês, tá? E o exercício 11 da página 23 também vai estar na prova de vocês, vai marcar presença. Olha que lindo, né? Bom, vamos dar continuidade aí à página 25. Antes de começar, tem muitos alunos que estão me devendo muitas atividades e eu aguardo essas atividades até o dia 10, na sexta-feira. Por que eu cobro essas atividades? Porque eu preciso delas para compor a nota de vocês. Vocês não me enviam as atividades, não enviam os trabalhinhos que eu peço, como é que eu vou dar nota para vocês? Não tem como, não tem jeito, né? Então, uma nota é a avaliação mensal. Outra nota é das atividades fazendo ciência, trabalhinho que eu passo para vocês, aqueles mais um que vocês fizeram como trabalho. A outra nota são as atividades e caderno de atividades que vocês me enviam. E outra nota de avaliação bimestral. Vocês não fazem as atividades, não fazem os trabalhinhos, como é que eu vou tirar nota para vocês? Aí vai ficar de recuperação, certo? Se não passar na recuperação, e aí como é que vai ficar? Ah, professora, aí quando a gente voltar, não vai ter a revisão, vamos fazer revisão, a gente vai continuar. Mas e se a gente não voltar? O aluno tem atividades, como é que a gente faz com ele? Porque ele não vai conseguir acompanhar o próximo ano sem ter feito as atividades, sem ter participado das aulas, né? Então, a nossa cobrança é uma preocupação que nós temos, porque é o único meio que a gente está tendo de ajudar você a não perder o ano, que é por meio das atividades, por meio das lives, né? Das aulas da SP, e nós não temos outra maneira de ajudar vocês se não for dessa forma, ok? Então, quem está com as atividades atrasadas, corre fazer e me envia tudo até sexta-feira, até o dia 10, ok? Se tiver com algum problema, alguma dificuldade, me chama no privado e a gente vai tentar resolver junto, tá bom? Então, vamos lá. Página 25, exercício 13. Explique como ocorre a formação dos ventos, relacionando o fenômeno com a movimentação das massas de ar e com a pressão atmosférica. Fala, Júlia. Eu não tô te ouvindo. Júlia, sai da aula e entra novamente. Talvez resolva o problema, tá? Então, É a apostila, professora. caderno de atividades, Carlos. Como é que ficaria, então, essa resposta? Eu vou dar a resposta para vocês por conta do pouco tempo que nós temos, tá? Então, quando uma massa de ar sobe, cria embaixo de si uma região de baixa pressão. Essa região de baixa pressão resulta em uma movimentação do ar em seu entorno, chamada de vento. Eu expliquei para vocês isso na última aula, certo? Então, nós temos na parte de cima, né? Vamos dividir a nossa atmosfera em duas partes, tá? Então, a parte onde nós estamos é onde a nossa temperatura do ar está mais fria, tá? E acima da nossa casa, a temperatura está mais quente, ok? Quer dizer, ao contrário, em cima da nossa casa, a temperatura fria, da nossa casa até o solo, a temperatura mais quente. Como o ar está mais quente, ele fica mais leve, então ele é frio. Aquele ar que estava em cima, ele vai ser empurrado para baixo, tá? A parte de baixo, que estava tendo uma pressão com o ar que estava ali, subiu, então não tem nada ali impedindo. Então, esse ar que estava em cima frio, ele desce para preencher esse lugar. Então, é o que a gente chama de baixa pressão. E aí ele vai ficar ali, vai aquecer, vai subir.
vai esfriar, vai descer. Então, ele vai fazendo um movimento, tá? Que vai criando aí os ventos, tudo bem? E tem várias maneiras aí desses ventos ocorrerem, tá? Tem na página... Vamos voltar lá. Na página 45 da apostila, ó, tem aqui os tipos de movimentação desse ar, tá? Então, tem esses 4 tipos aqui, ok? Exercício 14. Relacione a coluna direita, que descreve as condições de formação de nuvens, à coluna esquerda, que apresenta a extensão necessária para que cada um desses fenômenos ocorra, tá? Então, levantamento ao longo de frentes frias. Qual é a distância necessária? Qual a extensão necessária? 5 quilômetros, 150 quilômetros, 500 quilômetros ou 1.500 quilômetros? São vocês que vão responder. Então, levantamento ao longo de frente. Qual é a correspondente? 1, 5 quilômetros. 2, 150 quilômetros. 3, 500 quilômetros. Ou 4, 1.500 quilômetros. Não, não é 500 quilômetros e também não é 5 quilômetros. Muito bem, Henry. 1.500 quilômetros. 4. Muito bem, Júlia. Tá correto. Superfície aquecida por algum motivo. 1, 2 ou 3? 2. Não. Também não é 3. É 1, 5 quilômetros, né? Lembra que eu falei da casa da gente? Em cima tá frio, embaixo tá quente, vai trocando o ar. É uma distância pequena, tá? Levantamento de ar devido à topografia. 2. 2. Convergência de ar devido a regiões de baixa pressão. 3. 3, muito bom. Parabéns, Carlos. 15. Marque um X as situações em que há significativa ação do efeito Coriolis. A. Lançamento de mísseis. B. Rotas de aviões. C. Rotação de água em ralos. D. Rotação da água em descargas. E. Sentido de giro de furacões. Desvios de ventos alísios. Então, quais seriam aí as situações que há significativa ação do efeito Coriolis? E, correto. A E também. Quais outras? A, E e F. Perfeito. Tá faltando uma. AC. Não, C não. A B, muito bem. Então, ficaria aí A, B, E e F. Por que a C e a D não? Porque eu não estou indicando em qual hemisfério, tá? Se eu indicar em qual hemisfério, aí eu posso até dizer que sim, mas se não, não, ok? Ok. 16.
Relacione as correntes marítimas com suas respectivas descrições. 1. Corrente do Brasil. 2. Corrente do Golfo. 3. Corrente de Humboldt. E 4. Contracorrente El Niño. Então, A. Traz água fria, minerais e nutrientes para a costa do Oceano Pacífico. 3. 3. Muito bem, Luísa. B. Sorvete. Conduz calor das regiões de baixa latitude para regiões de alta latitude. 1. 1. C. Responsável por temperaturas maiores do que as esperadas na costa oeste da Europa. 2. 2. Tem seu nome devido à época em que ocorre. 4. Muito bem. Então, como é que fica aí? A, 3, B, 1, C, 2 e D, 4, ok? 3. Dessas questões aqui, vocês podem estudar a número 13 e a 16, ok? 13, 16. 17. É comum consultarmos a previsão do tempo para escolher uma roupa ou verificar se vamos precisar de guarda-chuva em certas situações. Na previsão do tempo para um determinado dia, qual é o significado da informação 60% de possibilidade de chuva? Isso significa que, se você não levar o guarda-chuva, você corre o risco de tomar chuva, correto? Essa é a nossa definição. Porém, se eu fosse um meteorologista, eu diria que isso significa que, se eu observar aquela condição climática em relação a outros dias que tiveram aquelas condições climáticas, 60% das vezes que eu tive aquela condição, eu tive chuva, ok? Então, como é que eu coloco aí essa resposta? 60% de chance de chover, isso, né? E talvez terá chuva, correto. Isso é na nossa visão, tá? Então, no meteorologista, ele diria o quê? Que se eu comparar as configurações climáticas daquele dia com outros dias semelhantes, choveu em 60% das vezes, ok? Podem estudar essa também para a avaliação. Se vocês notarem, a maioria das perguntas que eu estou falando que pode acontecer de estar na prova, são perguntas que vai ajudar vocês aí na questão do estudo aí do conteúdo, tá? Vai ajudar vocês aí a questionar o estudo de vocês para avaliação, tudo bem? Página 26, exercício 18. Alguns fatores geográficos influenciam nas condições climáticas de um determinado lugar ou região. Com relação ao assunto, assinale o que for correto. 1. A longitude é um fator preponderante na influência das condições climáticas ao redor do globo, principalmente na temperatura, muito mais do que a latitude. Isso é verdade ou isso é falso? Falso. Falso, muito bem, é falso. Quem está com o problema de estar travando, eu não tenho como resolver aí o problema no computador de vocês, tá? Mas, Você tá em qual página? Cadu, espera só um pouquinho. Sim. Então, quando vocês quando a gente terminar as lives, eu vou converter tudo
e vou postar no grupo. E aí vocês assistem de novo a live no grupo, tá bom? Que acho que quando vocês forem ver a live, não vai estar gravando, não vai estar travando, porque para mim aqui a gravação tá normal, ok? Então vamos lá. Cadu, a gente está seguindo a sequência aí das páginas do caderno de atividades, tá bom? Tá, já me achei aqui. Para não se perder. Então, a primeira é falso, correto? A segunda, a maritimidade e a continentalidade influenciam na amplitude térmica, sendo ela maior quanto mais afastado do mar esteja em determinado lugar, a mesma latitude de outro país mais próximo do mar. O oceano funciona como um regulador térmico. Isto é verdadeiro ou correto? É verdadeiro, Júlia. Muito bem. A Júlia nem espera eu terminar de falar, ela já responde logo. Parabéns, Júlia. Então, a 2 é verdadeira. Esse tipo de questão, que tem os números do lado, depois que você assinala as verdadeiras e falsas, você tem que somar aí esses dados, tá? E aí você vai ter um valor, tá? E esse valor é que vai ser aí a resposta da pergunta, ok? 4. A cobertura vegetal e a urbanização são fatores que influenciam na temperatura do ar atmosférico e em outros elementos climáticos, o que se confirma quando se compara a temperatura de regiões de florestas e de desertos à mesma latitude, ou na ocorrência do fenômeno das ilhas de calor nas áreas urbanas. Verdadeiro ou falso? Muito bem, Júlia, verdadeiro. Então, a gente tem aí o 2 e o 4 para a gente somar, certo? Então, vamos lá. Próxima pergunta, 8. A altitude e a latitude influenciam na temperatura do ar atmosférico. Vou ler novamente, tá? Porque apareceu aqui a instabilidade. A altitude e a latitude influenciam na temperatura do ar atmosférico, sendo que os locais de maior altitude e de maior latitude apresentam temperaturas mais elevadas em relação aos de menor altitude e de menor latitude. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem, Júlia. Parabéns. 16. As correntes marítimas quentes e frias influenciam nas condições de temperatura e umidade de determinados lugares ou regiões. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Então, 2 mais 4 mais 16, eu vou ter uma somatória de 3. Não entendi. 21. 21? Faz a conta. 16 mais 4 dá 20. Mais É 22. dá 22. Tudo bem, João, depois você volta. 19. Essa 18 não precisa se preocupar com ela, tá? Não precisa estudar. 19. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria, o mar. Então, aí você tem, né, a brisa marítima durante o dia. À noite acontece o contrário, né? Então, vamos ver aqui. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, né, que é o ventinho que vai da terra para o mar, pode ser explicado da seguinte maneira.
A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento do ar do continente para o mar. B. O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, o qual não conseguiu reter calor durante o dia. C. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. Forma-se assim um centro de baixa pressão que atrai o ar quente do continente. Filho da... D. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental. E. O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. Então, qual alternativa está correta? A, B, C, D ou E? A C. A C? O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água, forma-se assim. Não. Não. Letra A? Não. Letra A, muito bem, né? Então, Ô, menina esperta. ó, quando é de dia, o ar que está na Terra está frio, certo? Ele esquenta por conta do solo, da areia esquenta o ar quente sobe. E o ar que está no mar, ele vai para a terra, certo? Vai formar a brisa marítima. À noite, o que acontece? A terra, ela esfria mais rápido, só que aqui no mar, a água vai estar quente, então deixa o ar quente. O ar quente sobe e o ar frio da terra vai para o mar, então forma a brisa terrestre à noite, ok? Então, a resposta é A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando o deslocamento de ar do continente para o mar. Então, alternativa A. Essa vocês podem estudar, ok? A palavra clima vem do grego clino, que significa inclinação, porque os antigos associavam os diferentes climas à variação da inclinação dos raios do Sol em relação à Terra. As características do clima são determinadas por diversos elementos: temperatura, pressão e precipitações, que são modificados por fatores como a latitude, a altitude, a proximidade do ar e as correntes marítimas. Carlos, você pode deixar o seu microfone desligado e você liga quando você for falar, tá bom? Tá. Obrigada. Onde eu parei aqui? Vou ler novamente a pergunta, tá? A palavra clima vem do grego clino, que significa inclinação, porque os antigos associavam os diferentes climas à variação da inclinação dos raios do Sol em relação à Terra. As características do clima são determinadas por diversos elementos: temperatura, pressão e precipitações, que são modificados por fatores como a latitude, a altitude, a proximidade do mar e as correntes marítimas. A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A. A Terra, no seu movimento de translação, mantém-se inclinada em relação ao plano da órbita. Essa inclinação faz com que a Terra receba a mesma luminosidade entre os hemisférios no decorrer do ano. Essa já dá para ver que ela está errada, não é verdade? Por quê? Porque ele diz aqui, ó, que a Terra, com a sua inclinação, recebe a mesma luminosidade nos dois hemisférios. Então, a gente sabe que isso não é verdade. B. As variações de luminosidade na superfície terrestre durante o ano determinam as diferentes zonas térmicas, sendo as regiões intertropicais as mais frias e as temperadas as mais quentes. É correto isso?
Muito bom, Gília. Só você respondeu que é só você que está prestando atenção na aula. O resto dos colegas estão dormindo. C. O ar nas zonas polares é frio e denso. Desloca-se para as áreas de ar mais quente e menos denso, de maior pressão atmosférica. E então, a C é verdadeira ou é falsa? Tá bom. Muito bem, isso mesmo, é falso, né? Está errado. E a D? A altura da coluna de ar sobre uma planície ao nível do mar é maior do que a altura de uma coluna de ar sobre uma montanha. Assim, quanto menor a coluna, maior é a força exercida sobre a superfície. Portanto, menor é a pressão atmosférica. Isso é verdade ou é falso? Isso é falso. Muito bem, Gustavo. É falso. E por último, a Terra, no seu movimento de translação e de sua inclinação em relação ao plano da órbita, recebe diferentes quantidades de energia solar na superfície, ocasionando as diferentes zonas térmicas. Verdadeiro, muito bem, né? Por que isso? Por conta, ó, a atuação dos fatores astronômicos aí sobre o clima, ok? Então, essa daí vocês podem estudar também. Página 27, exercício 21. Leia atentamente o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Ok, a gente está sendo injusto. Como todos que são fiscalizados com muita atenção, a barriga das celebridades, o técnico da seleção. A previsão do tempo tem seus deslizes supervalorizados. A verdade é que ela melhorou muito, passando de 50% de acerto a 25 anos, o equivalente a tirar cara ou coroa, para atuais 90% de precisão para hoje e amanhã. Mas os 10% restantes lembram que a meteorologia não é uma ciência exata, tanto que o último passo de processo é justamente um chute, baseado em cálculos complexos e análise exaustiva de milhares de informações, mas um chute fruto de feeling do meteorologista. Bom, a nossa live está quase acabando, tá? Eu vou responder, então, essa atividade e a página 28, se der tempo, a gente responde na segunda-feira, ok? Não respondi uma pergunta sua, Júlia? Eu vou terminar, então, essa atividade e você me refaz a pergunta e eu respondo para você, tá bom? Então, vamos lá. O título da matéria está correto? Os meteorologistas erram muitas vezes mesmo? Claro que não, né? Porque aqui já está dizendo, a matéria desmente essa tese. Atualmente, a probabilidade de acerto é de 90%, então, é bem alta aí a probabilidade de acerto. B. Pode-se dizer que é impossível prever os fenômenos que ocorrem na natureza? Explique sua resposta. Então, sim, não há como controlar os fenômenos que ocorrem na natureza em sua totalidade, mas há uma grande probabilidade de prever esses fenômenos com os métodos de análise atuais. C. Como os cientistas fazem para estruturar suas pesquisas a fim de diminuir fatores externos que alterem seus resultados? Usam métodos científicos para balizar suas pesquisas. Com esses métodos, é possível isolar fatores com experimentos, permitindo analisar o seu impacto no resultado final, ou até mesmo eliminar esses fatores em experimentos futuros.
Quanto menos incógnitas na equação, mais confiável o resultado. Tá? Então, fica aí a respostinha aí da questão 21. Não precisa se preocupar. Questão 21, não precisa estudar, não estará na avaliação, ok? Quer dizer, todas as que eu falei para vocês estudarem, não significa que elas estarão na avaliação, tá? Como eu falei, elas são um roteiro para vocês estudarem para avaliação, tudo bem? Na página 28 tem a questão D, né, que é da 21 ainda, e tem a questão 22, que eu acho que dá tempo da gente responder essas duas. Tá? Então, D. Há 25 anos, tirar cara e coroa com uma moeda traria uma possibilidade de acerto do que os métodos usados para a previsão do tempo. Isso significa que os procedimentos utilizados naquela época são inválidos hoje? Explique como ocorrem os avanços científicos com o passar do tempo. Então, não, né? Eles estão em constante desenvolvimento. Os métodos científicos vão se aprimorando. Ocorre uma sucessão de pesquisas em uma mesma linha. Por isso, os métodos antigos são base para os métodos atuais. A ciência acontece sucessivamente com estudos cada vez mais aprofundados em uma mesma linha de pesquisa. Ok? E por último, a questão 22, tá? Página 28. Observe o esquema a seguir. Então, tem 3 esqueminhas aqui. Um mostrando chuva frontal. No 2, chuva orográfica. E no 3, chuva de convecção. Associe as figuras 1, 2 e 3 às características das chuvas. Então, a evaporação, a ascensão de ar úmido e o resfriamento rápido desse ar provocam esse tipo de chuva comum no verão. Segundo, resultam de encontro de 2 massas de ar com características diferentes, uma fria e outra quente. Terceiro parêntese. Quando nuvens encontram obstáculos, como serras ou montanhas, ocasionando o seu resfriamento e provocando condensação e precipitação. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Então, Letra B? nem deixou eu perguntar as alternativas. Parabéns, é a letra B, né? Então, o 3, né, onde você tem a evaporação, a ascensão de ar úmido e o resfriamento rápido. Então, sobe aquele ar, ele resfria rápido e rapidamente acontece aí a chuva, né? Você tem aí a chuva frontal, resulta no encontro de massas de ar, né? Então, você tem uma massa de ar quente, uma massa de ar fria, os dois se juntam, a ar quente com ar frio, vai formar as gotículas de água e cai a chuva, né? E o 2, que quando você tem aí as montanhas, né? O ar quente vem, sobe, encontra o ar frio e chove. Júlia, tá errado. É 3, 1 e 2. Ok? O que você respondeu aí, não, os métodos melhoram, mas as probabilidades são iguais? Não é que as probabilidades são iguais, as probabilidades também aumentaram, né? Antes você tinha uma probabilidade, você tinha uma chance de acerto de 50%, hoje a sua chance de acerto é de 90%. Entendeu? Pode fazer a pergunta sua que eu não havia respondido. Qual é? Não, a subida e descida da maré não está relacionado com a brisa e com o vento, não, tá bom? Tá mais relacionado aí com outros fenômenos. Por exemplo, aí com a movimentação, com o movimento de rotação, né? E com a influência da Lua, né? Não parece, mas a Lua tem aí uma certa influência na maré,
tá? Por conta aí da força de atração que existe da Lua e do planeta Terra, então tem aí, exerce uma pequena influência aí na questão da maré, tá bom? Mas não está relacionado com o vento, não, tá? Bom, então, vou repetir novamente. Estudem, então, essas atividades para a prova. Nossa prova será dia 10, então, segunda-feira a gente tem mais uma aulinha de revisão, ok? Para hoje, o que vocês vão enviar para mim? Somente página 22, página 23 e 24, ok? Então, hoje, página 22, 23 e 24. As páginas 25, 26, né? 27 e 28, vocês me enviam depois na segunda-feira. Mas para hoje é só essas, ok? Eu não sei te responder como seria se a gente ficasse sem a Lua, né? Provavelmente a gente não teria algumas influências que nós temos hoje, né? Não saberia te responder. Provavelmente a gente não teria maré alta, maré baixa, né? Não sei aí que outras influências estariam nos afetando, ok? Vou parar a gravação.